Olá, pessoal. Sejamos todas as pessoas bem-vindas a essa aula de número 16. Estamos aí nos aproximando para o encerramento do semestre, na esperança de que vocês todos tenham aproveitado de forma qualitativa, de forma profunda, todos os estudos que foram propostos. Na certeza também de que nós construímos muitos conceitos juntos, porque o conhecimento ele é uma parceria, ele é uma caminhada coletiva, assim também precisa ser com as nossas crianças, com os nossos estudantes. Nós precisamos, enquanto pedagogos, enquanto professores, nos colocarmos ao lado dos nossos aprendentes, para que a gente consiga também entender que eles são sujeitos que trazem uma história, que têm uma bagagem, que têm suas próprias manifestações de cultura, que têm as suas expressões sociais, e tudo isso precisa estar no centro do nosso processo de ensino também. Quando nós compreendemos até aqui que a criança, principalmente na educação infantil, mas não só na educação infantil, que a criança está no centro do processo de aprendizagem e de ensino, nós compreendemos que é impossível não ter atenção e sensibilidade para com as expectativas, para com os anseios, para com os questionamentos que as nossas crianças têm acerca do mundo e acerca daquilo que a gente propõe enquanto aprendizagem. Então, a escuta junto às nossas crianças é um movimento muito importante. E em se tratando da psicomotricidade, nós construímos aqui o conceito de que este sujeito que aprende, ele é um ser que é único, que está envolto em suas dimensões de desenvolvimento físico, envolto nas dimensões de desenvolvimento psicológico, afetivo e também do desenvolvimento social. Então, todas essas dimensões compõem o todo deste sujeito que aprende, deste sujeito que se desenvolve. As propostas psicomotoras, então, são aquelas que vêm ao encontro do desenvolvimento psicomotor. Professora, mas quais são os elementos, os fundamentos? Nós sabemos, né? A estrutura corporal, ou seja, a consciência que essa pessoa desenvolve de si mesma, a questão da coordenação motora, que não diz respeito a processos mecânicos de movimento, mas que diz respeito à intencionalidade das ações, sejam com os grandes músculos, né? Que a coordenação grossa, sejam com os pequenos músculos, principalmente membros superiores, inferiores, que são aqueles movimentos mais precisos, né? A questão da lateralidade que nós vimos, que o nosso cérebro tem áreas de dominância no hemisfério direito, no hemisfério esquerdo, ou seja, nós entendemos que o corpo funciona como uma engrenagem, tudo é complementar, mas a gente vai desenvolvendo essas áreas de dominância, então a lateralidade na criança também vai se formando. Tudo isso porque os processos de aprendizagem, principalmente da leitura e da escrita, eles passam por todo esse desenvolvimento psicomotor. Então, é na educação infantil que a gente trabalha a atenção, a memória, que fazem parte dos esquemas de tempo e de espaço, né? Da criança perceber essa passagem do tempo, perceber esse espaço que ela ocupa, o espaço dos demais, como? Movimentando-se, desviando-se dos obstáculos, né? E não só isso, futuramente, quando ela deixa suas marcas, seja na escrita também, ela tem essa noção do que vem antes, o que vem depois, porque a escrita das letras também é um processo que vai sendo progressivo, vai desencadeando essa sequência lógica, eu vou entendendo, a criança vai entendendo que uma letra vem depois da outra, né? Então, são todos processos que vão se aprimorando com a aquisição dessas habilidades. E hoje a gente vai falar um pouquinho, e nessa rota de número 16, sobre o processo de inclusão. O processo de inclusão, ele diz respeito à sensibilidade e o profissionalismo do professor em tratar todas as crianças e os estudantes como seres em potencial, que têm potencial de aprendizagem e de desenvolvimento. A inclusão, ela não se volta às crianças público da educação especial de forma restrita,
que são as crianças que têm deficiência, as crianças, né, que estão dentro do espectro, transtorno do espectro do autismo, as crianças que têm superdotação e altas habilidades. Então, essas são as crianças público da educação especial, mas o processo de inclusão, ele diz respeito a todas as crianças. Então, a gente começa a compreender que um olhar macro, um olhar amplo para a aprendizagem, diz respeito a todos os indivíduos que aprendem. E dentro dessa coletividade, pela interação, é que nós, enquanto professores, vamos propondo formas de alcançar e, como eu brinco sempre, de bater nesta porta e entrar. O que faz com que essa porta da aprendizagem se abra, já que a criança tem um cérebro que está aí, ó, a 1000 por hora, um cérebro que é plástico, né? No sentido de mobilidade para o aprender. Então, este cérebro está preparado, ele é um cérebro que se modifica a todo momento. Então, o que bate nessa porta da aprendizagem para que ela abra? Principalmente a afetividade. Um dos autores-chave do nosso estudo de psicomotricidade foi Henri Vallon, que fala justamente isso. Ele trouxe esses 3 pilares para explicar a educação psicomotora, né? Porque a psicomotricidade, então, ela veio de outras áreas do conhecimento, da medicina, da psicologia, da educação física, ela veio para a educação no sentido preventivo, ou seja, trabalhar e estimular essas habilidades auxilia no desenvolvimento dessa criança e evita futuras dificuldades de aprendizagem. Então, um processo inclusivo que se volta para gerar situações de acessibilidade, que se volta às dificuldades que são demonstradas pelas nossas crianças, processos inclusivos são possíveis por meio das propostas psicomotoras também. O nosso texto base, ele traz esse desafio para que a gente consiga estar pensando na inclusão enquanto algo viável, enquanto algo concreto, algo que é exequível. O que isso quer dizer? Que é possível de ser executado, né? E qual é o nosso grande parceiro? A nossa criança. Nós precisamos estar atentos e atentas à nossa criança. Ela nos dá essas pistas com relação ao seu desenvolvimento, com relação aos seus processos de aquisição de habilidades para a aprendizagem também, né? Então, a nossa rota de número 16, ela traz para nós essa proposta, né, de nós compreendermos que a psicomotricidade, então, ela é fundamental para a educação na perspectiva da inclusão. Então, nós estamos falando do desenvolvimento motor, do desenvolvimento afetivo, do desenvolvimento cognitivo, né? Principalmente também com as crianças que têm algum tipo de deficiência. Perceber também que a psicomotricidade ajuda no desenvolvimento integral desses sujeitos, né? Porque as crianças e esses sujeitos que aprendem vão avançar na consciência do seu próprio corpo, na socialização, na autonomia, independência de fazer as propostas por si, de acreditar em si mesmo, tem tudo a ver com autoestima, com segurança, né? Então, principalmente as crianças dentro do transtorno, que tem o transtorno do espectro autista, que são, né, autistas, elas precisam ter uma rotina bem organizada, estímulos que promovam o movimento, que promovam dentro das especificidades, né, essa interação com os pares, e tudo isso faz com que a gente compreenda que o controle deste corpo passa pelas emoções, passa pela coordenação motora, passa pelos movimentos corporais. Então, o controle deste corpo determina todo esse desenvolvimento global do sujeito também, né? Nós temos aí o apoio dos nossos slides para que vocês leiam com atenção, para que a gente compreenda, né, o que está sendo proposto. E também lembrando que semana que vem nós temos o nosso encontro síncrono, que é o encontro de fechamento dessa disciplina, encontro de socializarmos as nossas produções para o seminário. Esse semestre a gente começa essa proposta do seminário no sentido de que vocês estejam mais seguros com relação ao aprendizado de vocês também, e esse feedback aos professores, ele é fundamental,
porque a prova escrita, ela nos dá muitas devolutivas com relação à interpretação, com relação ao raciocínio, com relação à escrita, com relação à leitura, mas muitas nuances do desenvolvimento de vocês, elas são possíveis de serem observadas na presencialidade, né? No diálogo, no debate de ideias, nos questionamentos. Então, com certeza, o momento do seminário vai inaugurar aí um espaço de muito crescimento acadêmico para cada um de nós. E vamos continuar aí aprendendo juntos o tempo todo, né? Então, preparar-se para esse seminário é dedicar-se às leituras, é organizar as falas de vocês para que todos falem, porque a avaliação, embora o grupo apresente a avaliação, ela é individual também, então não podemos ter aquela noção equivocada, né? Eu estudo a minha parte, mas não estudo a parte do colega, não. Nossa parte diz respeito ao todo do nosso projeto integrador. Nossa parte é o todo, né? E aí, claro que vocês vão dividir essas falas para que todos falem, mas é importante que todos construam essa visão global do trabalho que vai ser apresentado. Então, vocês serão esclarecidos, né? Vão receber as diretrizes com relação à apresentação, com relação à forma de apresentação, e nós temos certeza que vai ser um momento muito rico de muitas aprendizagens coletivas, tá? Então, vamos nos preparar, assim, com muita dedicação, com muita segurança para esse seminário, e nós já estamos, assim, muito felizes com essa oportunidade que vai ser vivenciada nos polos. E semana que vem, dia 26/11, nós temos aí o nosso encontro síncrono, né? Para que a gente possa também trocar essa ideia, e vai ser uma semana antes do nosso seminário. Vamos conversar um pouquinho, tirar as dúvidas que porventura ainda existam, né? E vai ser um momento muito bacana para a gente estar dialogando sobre isso também. Então, não se preocupem, nós todos que chegamos até aqui, chegamos já com uma história, com muitos conhecimentos a serem compartilhados, então a gente vai ter um momento muito bom de aprendizagem. Com o apoio aqui do nosso slide, que está na nossa rota, né, de aprendizagem, nós vamos perceber que a educação inclusiva, então, ela se relaciona intimamente ao desenvolvimento psicomotor pela integração de todos esses aspectos, como a gente já está falando em todas as aulas e reforçando isso sempre, que são desenvolvimentos que dizem respeito às questões motoras, de movimento, questões físicas, as questões cognitivas, ou seja, de aprendizagem, né, de estruturas neurobiológicas, e também emocionais, que dizem respeito ao afeto, às emoções, às sensações, à socialização, às relações que se estabelecem entre as pessoas, né? Então, todo esse conjunto, ele auxilia que as crianças superem algumas dificuldades que porventura surjam nos momentos que são propostos às aprendizagens, né? Então, essas 3 dimensões, elas são fundamentais, principalmente para nós nos encontrarmos com as necessidades das nossas crianças. Crianças que tenham alguma deficiência, crianças que estejam dentro do público atendido da educação especial, lembrando que professor, equipe de supervisão da escola, professor de AEE, né, que é atendimento educacional especializado, nós todos somos um grupo só, uma equipe só. Então, essa rede, ela tem que funcionar muito juntinha. Todos temos que estar andando ali, ó, lado a lado, em cooperação, colaborando, trocando informações e, principalmente, tendo esse olhar sensível com aquilo que a criança nos manifesta e nos diz com relação à sua aprendizagem, tá? Na educação, as práticas psicomotoras, então, elas se voltam ao desenvolvimento da coordenação motora, a esses estímulos cognitivos. Quando a gente pensa em estímulos cognitivos, é muito importante que a gente pense nos 5 sentidos, né? Então, são essas propostas que aguçam os nossos 5 sentidos que caminham juntos, tá?
na expressão emocional, que tem tudo a ver com as relações que a gente estabelece com as demais pessoas, principalmente com as nossas crianças, né? Quanto mais as crianças estiverem aí envolvidas com as linguagens da arte, com a dança, também com esses jogos cooperativos que na educação infantil vocês já pesquisaram, colocamos lá no fórum, os jogos eles não se voltam ao cumprimento de regras, mas na educação infantil os jogos são simbolismos, os jogos se voltam à imaginação, se voltam à cooperação, se voltam ao convívio coletivo, né? E uma estratégia psicomotora, ela tem uma intervenção personalizada. O que é isso? Eu entender que cada criança tem sua particularidade. Eu entender, registrar, observar, compreendendo que nenhuma criança pode ser comparada a outra. Nós temos marcos do desenvolvimento na linguagem, nos aspectos motores, né? Mas nós temos esses marcos que são balizadores, que são parâmetros para que a gente consiga observar o desenvolvimento dessa criança. O que não quer dizer que as crianças são iguais, né? Pelo contrário. Então, nós temos aí uma série de propostas. Ao longo dessas rotas, a gente teve aí muitas ideias, muitas sugestões, vocês trouxeram muito isso para os fóruns também, né? Então, a gente está vendo aí o quanto é eficaz todas aquelas propostas que envolvem instruções verbais de se movimentar pelo espaço, brincadeiras onde a criança tenha momentos de pausa, igual a brincadeira da estátua, brincadeira de andar e parar, né? Brincadeiras de pique-pega, brincadeiras dirigidas também nesse sentido de a criança controlar e inibir os próprios impulsos e controlar o próprio corpo, são aprendizagens fundamentais para o convívio, né? Brincadeiras sensório-motoras, ou seja, se eu, em algum momento eu vou andar com o olho vendado, em algum momento eu vou colocar minha mãozinha lá dentro da caixa e vou ver o que tem lá, e vou descrever o que eu não estou vendo, mas que eu estou sentindo pelo tato. Então, todas essas propostas que envolvem a estimulação sensorial, elas são riquíssimas e elas fazem parte de um processo inclusivo, porque eu estou possibilitando trajetos diversos para que essa criança aprenda. Eu estou possibilitando que ela aprenda pelo tato, que ela aprenda pela visão, que ela aprenda pela audição, que ela aprenda também pela experimentação e pelo paladar, que ela aprenda também pelo olfato, pela diferenciação, pela discriminação visual, né? O que é igual, o que é diferente. Então, são perspectivas que envolvem os 5 sentidos dessa criança. Ainda numa proposta inclusiva, é extremamente importante que a gente consiga identificar possíveis dificuldades nesse desenvolvimento psicomotor de forma muito precoce, para que essa intervenção, que ela é feita em âmbito da educação pelas propostas que a gente tem com as crianças, mas que também ela é feita dentro das áreas da saúde, né? Então, a intervenção precoce, ela é determinante para o desenvolvimento das nossas crianças também. Um ambiente educativo inclusivo é aquele que vai proporcionar diferentes atividades, diferentes momentos, diferentes vivências dentro desse convívio entre as crianças, né? Então, o nosso papel é identificar, é propor as propostas, as atividades psicomotoras como prevenção também de dificuldades, para que a gente auxilie, para que a gente medie, para que as nossas crianças consigam superar todas essas dificuldades pela não aquisição de determinadas habilidades, né? Então, as propostas psicomotoras que integram o corpo e a mente, elas vêm neste encontro de estimular, de auxiliar, de promover essa superação de possíveis dificuldades que surjam neste caminho, tá? Uma intervenção psicomotora, então, principalmente com crianças que tenham algum tipo de deficiência, ela faz com que a criança, ao realizar aquela proposta, ela se sinta segura, ela desenvolva essa autoestima, porque muitas vezes a gente pensa, mas como que eu vou fazer isso? Eu tenho uma criança cadeirante, por exemplo, que nunca vai participar de um jogo de queimada, mas e se de repente eu fizer esse jogo de queimada com as crianças todas sentadas, ou algumas crianças sentadas e outras em pé, algumas na altura
das mesmas crianças que estão, por exemplo, na cadeira de roda. Então, veja, o processo inclusivo não é eu promover uma atividade diferenciada de forma isolada para aquela criança que tem uma especificidade diferente das demais ou do grupo, mas é eu compreender que eu consigo planejar uma proposta onde eu realmente inclua, onde essa criança se sinta capaz, né? Onde ela entenda que é ali naquele meio social que ela também está contribuindo, colaborando, e que ela tem, dentro da sua especificidade, que ela tem o direito, e esse direito de participação, ele é assegurado pela nossa prática também, tá? Então, a gente fala que a educação psicomotora, ela é uma abordagem holística, ou seja, ela olha todas as dimensões deste sujeito, tá? E tudo isso por quê? Porque nós temos o objetivo de um desenvolvimento integral, né? A nossa proposta de atividade desta rota de número 16 é para que a gente faça uma síntese por meio de palavras-chave do texto base. Então, nós abrimos lá o fórum para compartilhamento de vocês, que após a leitura do texto base, que está bem tranquilo, né, que fala muito sobre essa questão do desenvolvimento integral, a partir de uma proposta holística, ou seja, que integra todas essas dimensões de desenvolvimento do ser, que é a proposta da educação psicomotora. Então, a partir dessa leitura, nós vamos selecionar 5 palavras-chave que vocês vão socializando lá no nosso fórum. E importante que a gente leia aquela contribuição que os colegas deixaram lá e evite repetir sempre as mesmas palavras. Nós temos um texto de fácil entendimento, tá bem tranquilo para a gente estar compreendendo, são palavras que já fazem parte do nosso vocabulário, e aí vocês vão compreender as palavras que chamam a atenção para certos conceitos e destacar essas palavras-chave dentro dos contextos que são propostos pela leitura, tá? Fazendo isso, a gente apresenta lá no nosso fórum e vai compartilhando para que ao final, assim como o nosso memorial, que está lindo, recheado, riquíssimo, né? Cheio de muitos conceitos bacanas, a gente pode se preparar muito lendo as contribuições dos colegas que estão lá no memorial também. Então, a gente compreende que quando esse conhecimento é construído de forma coletiva, para nós também ele assume um significado muito mais ampliado. Então, eu espero que vocês se dediquem ao fichamento, à leitura atenta desse texto, grifem as partes que mais chamaram a atenção, tá? E aí elejam aí 5 palavras-chave para que a gente possa socializar no fórum. Então, fiquem bem. Até o nosso próximo encontro da semana que vem, onde vocês já vão levar as expectativas, as dúvidas para outros esclarecimentos. E daqui 2 semanas a gente vai ter essa alegria, felicidade de viver este momento que vai ser riquíssimo no nosso seminário interdisciplinar, certo? Então, fiquem bem, se cuidem. As dúvidas também que vocês tiverem, deixem lá no nosso fórum de dúvidas, que ele é permanente, está na nossa rota. E eu e o professor Gleiber também vamos esclarecendo o que for necessário. E lá é o nosso espaço de diálogo, de compartilhamento.